bem-vindos a mais um vídeo. E essa semana eu não vou falar de OnlyFans. Iha! Às vezes acontece, né, gente? A verdade é que assim, eu tenho um caderno onde eu guardo todas as minhas ideias, né, de vídeos futuros. Tem algumas que eu já fiz, algumas que ficaram aqui pendentes, tem algumas que eu simplesmente, tipo, comecei a planejar e eu não coloquei nada aqui. E essa é uma que tá planejada faz vários meses, mas aí, enfim, muitas coisas aconteceram. Eu comecei a fazer a série de vídeos sobre o OnlyFans e acabou ficando, mas eu também não quero, né, transformar o canal em uma coisa só, em sempre falar sobre o mesmo tema. Enfim, eu gosto de trazer diversidade para dentro desse canal. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre uma coisa que muita gente me pergunta e que muita gente me pergunta há muito tempo, que é como conseguir um agente literário. Eu fiz um vídeo sobre agenciamento literário, sobre como é ter um agente lá em 2016, faz muito tempo, vou deixar aqui nos cards caso você não tenha visto. Em 2016, quando foi assim, nos primeiros anos, né, eu comecei a ser agenciada pela Increase no finzinho de 2014, e aí esse relacionamento rendeu frutos mesmo em 2016, quando a gente publicou Amor Plus Size. É óbvio que eu não procuro agenciamento há 7 anos, mas eu sei que algumas coisas não mudaram e eu sei que algumas coisas mudaram, mas eu sei como elas funcionam. E tem algumas regras que são de ouro para tudo, né? Regras de bom senso que eu acho que nunca caem de moda e que eu vou tentar resumir aqui nesse vídeo pra você. Se você é escritor iniciante, tá querendo correr atrás de agenciamento, este vídeo, este momento é seu. Muito bem, muito importante primeiro pesquisar agências. Hoje em dia, né, tem muito mais agência do que tinha quando eu comecei, por exemplo. Então, além da Increase, tem a página 7 que se desmanchou, entre aspas, e virou 3 agências separadas, né? A página 7 a 3 pontos, e eu esqueci qual é o nome da agência da minha irmã. Tem a Rainbow, tem a Vilas Boas, que ainda trabalha no mercado, tem a Autoria, enfim, existem várias agências diferentes fazendo um trabalho sério, e é importante você pesquisar bastante. Então pesquisa, né, aí quais são Então pesquisa aí quais são as agências do mercado, e pesquisando as agências do mercado vem a nossa primeira dica, que é saber o que essas agências estão procurando. Saber o que essas agências publicam. Porque sim, existe, da mesma forma como a gente tem uma linha editorial para as editoras, existem algumas agências que trabalham com linhas editoriais específicas. É o caso da agência MAG, por exemplo, que só trabalha com ficção especulativa. Então eles só trabalham com ficção científica, com, enfim, literatura fantástica. Esse tipo de literatura muito específico que ainda tem pouca procura, né, procura de agentes, e ainda tem um mercado mais nichado. Você saber que a agência MAG trabalha especificamente com esse tipo de literatura vai te ajudar, se isso é o seu campo de trabalho, a procurar um trabalho, não, ou trabalho de agentes mais específicos com uma área que você trabalha, ou de fugir para outra direção, porque não é isso que você escreve. É importante ver o que eles estão escrevendo e ver o que eles estão procurando. A maior parte das agências, quando abre períodos aí de inscrição para novos autores, quando recebe originais, diz o que eles estão procurando, no que eles têm mais interesse. Não adianta se a agência X falou, estamos procurando livros infantis com foco em sabugos de milho, você ir lá e mandar a sua tese de mestrado para essa agência. Não vai rolar. É importante você respeitar o que as agências estão procurando dentro e fora do período. Não entre em contato com uma agência que não trabalha com a sua linha editorial. Não entre em contato com uma agência que está procurando uma linha editorial específica durante um período. Respeita isso, porque primeiro que você não vai ter uma resposta positiva, e segundo que você vai acabar virando um nome de ranço na boca de um monte de gente. Você não quer isso, ok? Primeiramente. Segundo, respeitar períodos de submissão, respeitar os períodos de inscrição das agências. Isso é muito relativo de agência para agência. Existem agências que aceitam original o ano inteiro, existem agências que têm um período específico durante o ano que é pré-anunciado. É importante você saber como funciona a agência que te interessa. Entre em contato com eles, seja por rede social ou preferencialmente por e-mail, pergunta antes de mandar. Manda lá, olá, eu sou autor do livro X, trabalho com blá 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 blá, queria saber se vocês estão aceitando originais agora. Se disserem não, não manda. Se disserem sim, manda. Se tem um período específico, manda dentro desse período específico. Se tem um método específico, você tem que preencher um Google Docs, um formulário escrito XYZ, mandar o bagulho. Gente, pelo amor de Deus, leiam instruções. Isso poupa muito esforço. Parece que não, mas é um pré-requisito básico para escritores saberem ler e interpretar texto. Então é importante que vocês atentem a esses detalhes, porque às vezes assim a gente cria ranços editoriais por pessoas que deslizaram
pisaram na bola por não lerem o mínimo do que tá lá, saca? Lê direitinho, se você ficou com alguma dúvida, pergunta. Mas não tenta no maior, né, mas faça o seu melhor pra mandar a coisa o mais redondinha possível. Isso me lembra de uma dica que deveria ter vindo em primeiro lugar, mas eu vou dizer agora, que é: você não pode procurar agenciamento se você não tem um livro. Muita gente já me perguntou se pode entrar em contato, né, especificamente com a Increase, que é a agência com a qual eu trabalho. Se eles podem entrar em contato com a Increase com um livro em andamento. Cara, tirando momentos muito específicos, que são situações de pitching, por exemplo, em que isso pode acontecer, você não envia original se você não tem original. Original inacabado não é pra ser enviado. Foque em terminar seu livro primeiro, procurar agenciamento depois. Dito isso, além do período de inscrições, do período de submissões, a gente também tem um negócio mais recente que algumas agências fazem, a Increase, por exemplo, faz, que é o chamado pitching. O pitching nada mais é do que um momento de conversa ali, um a um, TTT, onde você vende o seu trabalho sem mostrar o seu trabalho. Então ele é muito na lábia, é você conversando com o seu, né, prospect, conversando com o seu agente em potencial pra falar: oi, o meu trabalho é esse, o livro que eu escrevi é sobre isso, ele fala sobre isso, e treinar pra este pitching é muito importante, gente. Treinar o que você vai falar, saber como você vai apresentar o seu material, porque às vezes assim, é só uma batata, entendeu? É uma batata de um livro, mas você pode vender a ideia deste livro como sendo a maior batata rústica com creme de cheddar e pedacinhos de bacon por cima. Então trabalhe nesse pitching, é uma maneira muito interessante e ainda pouco explorada por algumas agências de você conseguir contato com agentes, e é importante que você saiba vender o seu peixe bem pra você ter potencial, porque às vezes assim, da mesma forma como é uma batata e você pode vender ela como a batata suprema, às vezes você tem um bolo de 3 camadas de casamento e você vende isso pra pessoa como se fosse um bolo solado daqueles de caixinha. E aí 2 últimas dicas que eu acho que são muito importantes pra gente conseguir a gente, que são não ser uma pessoa invasiva, não ser chato. Eu acho que isso entra nas coisas que eu falei anteriormente, né, de você mandar material fora de tempo, de você ficar enchendo o saco perseguindo a pessoa em rede social, de você ser chato com a pessoa presencialmente. Esse tipo de coisa não funciona. Você ir em todos os lugares onde aquele agente frequenta, ir nos eventos e ficar tentando puxar papo, tentar falando do seu trabalho o tempo todo, não se interessar pela pessoa, sabe? Isso não é fazer networking, isso é ser chato, ser invasivo, e isso nunca funciona, isso afasta em vez de resolver. Então, por favor, não sejam pessoas chatas. Tá tudo bem seguir aí os seus agentes dos sonhos no Twitter, conversa com eles como uma pessoa normal, sabe? Tipo, vive ali sua vida. Porém, aí vem uma segunda dica, que é preciso ser um autor presente. Porque é muito mais difícil agenciar autor que não tá em lugar nenhum. Autor que não tem rede social, que não é ativo, que não fala o próprio livro, que não escreve, que é antissocial, que é anti-tudo. É sempre muito mais difícil. E a pessoa, muito provavelmente, vai olhar também pro seu trabalho anterior, dentro e fora da escrita. Ela vai olhar sim pro seu trabalho completo, então também pro trabalho que você faz em redes sociais, o trabalho que você faz como escritor ativo, né, enquanto vendedor do seu trabalho, isso sempre conta. Conta pras editoras e conta também pros agentes. Não é necessariamente decisivo por decidir, né, te agenciar ou não, mas pode contar, porque é uma maneira de perceber que, tipo, porra, você é um escritor engajado, você sabe o que você está fazendo, você está preocupado em vender o seu peixe, tá certo? Acho que eram essas as minhas dicas. Qualquer coisa deixem perguntinhas aqui embaixo que eu vou adorar responder e continuar essa conversa. Se inscrevam aí pra sei lá quando que eu vou voltar com um vídeo novo, e a gente se vê quando a gente se vê. Beijo pra vocês e até mais! Que ridículo esse final.